O meu desejo é que as cenas desse louvor que assistimos há poucos instantes impressione o nosso coração diante da beleza e da esperança que existe nesse instrumento de salvação que é a cruz, onde o nosso Cristo foi crucificado. Seguindo esse elemento da cruz, nós vamos ver agora que Deus esteve disposto a ir até as últimas consequências para utilizar instrumentos para que você seja salvo. E muitas vezes a gente até falta as palavras para poder enxergar dessa maneira tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. Veja o que diz esse texto do livro Caminho a Cristo. Mas este grande sacrifício não foi feito para engendrar, para comover no coração do Pai o amor, para gerar no coração do Pai o amor para com o homem, nem para dispô-lo a salvá-lo. Não, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. O Pai nos ama, não em virtude da grande propiciação, mas sim proveu a propiciação porque nos ama. Cristo foi o instrumento pelo qual ele pôde entornar sobre o mundo caído o seu infinito amor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Sofreu juntamente com seu Filho, na agonia do Getsêmani, na morte sobre o Calvário, o coração do infinito amor pagou o preço da nossa redenção. Que texto maravilhoso! Você entendeu? Deus, Ele nos ama não porque Cristo morreu, mas Ele nos ama e por isso entregou Cristo para morrer em nosso lugar. Que coisa linda! Cristo foi o instrumento pelo qual Ele pôde derramar, revelar o infinito amor, não apenas para nós seres humanos, mas para todos os outros mundos não caídos, o quanto a lei de Deus é perfeita e não pode ser mudada, não pode ser quebrada, porque ela é a expressão do caráter de Deus. Cristo, ele morre como um instrumento para mostrar até onde Deus estava disposto a ir para resgatar as suas criaturas. Que amor é esse? Que amor é esse? Inexplicável. As palavras não conseguem descrevê-lo. Os livros não conseguem narrar de forma correta tudo aquilo que representa não apenas a cruz, mas o Cristo pendurado nessa cruz. Cristo foi o instrumento de Deus. E não que ele tenha sido manipulado por Deus, muito pelo contrário, ele diz: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Ou seja, Cristo se oferece. Ele decide se oferecer como o instrumento. Ele disse: eu vou. Se é necessário que alguém vá, se é necessário que alguém passe pela via dolorosa, se é necessário que alguém represente o nosso caráter de maneira correta, se é necessário que a gente enfrente o tentador, se é necessário que nós lancemos por terra todas as mentiras, se é necessário até o último esforço, eu vou. Eu serei o instrumento. Eu serei o instrumento. Que amor é esse? Quanto altruísmo, quanta abnegação. Que amor é esse? Que amor é esse? Amados, quando você contempla Cristo como um instrumento de salvação, o que isso produz em seu coração? Você já percebeu que muitas vezes nós proclamamos isso da boca para fora, mas muitas vezes não permitimos que esse instrumento que foi Cristo Jesus seja refletido em nosso caráter. Quando você olha tudo que Cristo abriu mão para vir te salvar, e muitas vezes nós somos tão mesquinhas, muitas vezes nós somos tão apegados a porcarias, a comportamentos, a coisas que só nos destroem, e Cristo abriu mão de tudo, até da sua natureza
divina por um período de tempo para que pudesse se tornar um de nós como um instrumento de salvação. Quando você olha tal atitude, o que isso impressiona o seu coração? O que isso diz sobre a sua entrega? O que isso diz sobre a sua consagração? O que isso diz sobre a sua renúncia? O que isso diz sobre o seu sacrifício? Sobre o seu estilo de vida? O que isso diz para você? Vamos orar e refletir sobre o que isso nos impressiona.